E aí, pessoal, tudo bem? Bom, aproveitei que eu gravei esse vídeo esse vídeo agora que passou, esse último vídeo que eu deixei. Eu falei sobre aquele casamento às cegas, que eu achei muito legal, falei um pouquinho do por que eu gostei. Então, se você gostou, se você não viu, dá uma olhadinha lá, que é bem legal, uma dica legal para quem gosta desses programas e para quem gosta de ter esses pensamentos doidos, igual eu. Aí eu falei nesse vídeo que passou, nesse último vídeo, sobre o quanto é importante a gente se conhecer antes da gente se relacionar com alguém, né? E muitas vezes a gente não faz isso, e eu também não fiz. Mas é muito importante, mas eu tive a oportunidade de fazer mesmo, foi da forma que foi muito bom, né? Foi ruim e bom ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Eu me casei com o Gustavo, né? A gente já tá junto há 12 anos e vai fazer 8 anos. A gente tá em setembro, vai fazer 8 anos que a gente é casado. Então a gente se casou, eu tinha 21 anos, eu era bem novinha, então a minha cabeça era completamente diferente. Eu não tinha tido muitas experiências com relacionamento. Na verdade, o Gustavo foi meu segundo namorado. Eu já tinha ficado com outras pessoas, assim, né, de beijo, mas já tinha beijado outras pessoas, me relacionado com outras pessoas, mas não casado, assim, namorado tanto tempo, né? Meu primeiro namorado eu tinha 16 anos, então eu namorei 1 ano, e o Gustavo eu conheci com 18, né? Então foi bastante tempo, faz bastante tempo que eu tô com ele, mas a gente acabou se separando depois que a gente casou. Tem muita gente que falava, o primeiro ano de casado é complicado. O nosso foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro, o quarto. O quinto foi melhorar agora. Não é nada. Mas foi. Assim, a gente foi amadurecendo. Na verdade, acho que isso é normal. E aí, o que aconteceu? A gente se separou uma vez, foi muito mais difícil pro Gustavo, né? Porque o Gustavo ficou muito mal e tal, porque a gente se gostava muito e eu tava de saco cheio, porque nada podia, era muito ruim, tinha que ser do meu jeito, tinha que ser do jeito dele, e não era do jeito de ninguém. Então eu fazia o meu jeito, ele fazia o dele, sabe? Então não tava dando muito certo. Então eu falei, não quero, não dá mais e tal. Então ele sofreu muito. E eu fui viver a minha vida, fui sair, me divertir mais, entendeu? Porque eu sempre gostei de me divertir com ele. Só que o Gustavo não era na época, porque é uma pessoa que gostava tanto assim de dançar, de sair pra dançar. E eu, pra quem não sabe, sou professora de dança, então eu gosto muito de dançar também, além de dar aula, né? E eu gostava de sair, mas eu não dançava de noite, porque eu tinha uma certa vergonha, né? Mesmo sendo professora de dança, eu tinha muita vergonha de dançar assim pros outros. Eu era muito travada ainda pra dançar, para as pessoas verem o que eu queria na hora, né? Então foi a partir daí que eu falei assim, bom, eu vou me conhecer um pouco, né? Até minha mãe falou assim, usa esse tempo pra se conhecer, além de sair pra balada, apesar que eu nunca fui, tá? Assim, de balada. Antes do Gustavo, não era de balada todo final de semana. Mas eu queria extravasar. Eu lembro que acho que era foi em janeiro que eu me separei. Separei em dezembro. Em janeiro, nossa, saía todo dia. Saía todos os dias. Mas eu percebi que era uma coisa que eu tinha que extravasar, entendeu? Assim, não porque eu tava... porque eu tava presa. Mas não porque eu queria sempre sair e não saía quando era casada pra balada. Não era essa questão. Era nenhum lugar, entendeu? Que ele queria sair pra nada. Eu queria viver uma vida leve, uma vida tranquila, mas enfim, é muita coisa, né, pra falar aqui também. O resumo, né, senão já tô falando 4 minutos aí, só na enrolação. Então vamos direto pro que eu quero falar. Eu usei essa parte esse acontecimento na minha vida pra me conhecer, né? Então foi um mês, né? Que aí depois eu me separei dele a segunda vez. Então eu tenho que contar as 2 vezes. Então o que acontece? Eu separei dele, então eu saí muito. Saía direto. E aproveitei esse tempo. Essa primeira vez eu mais saí. A segunda vez eu já fiquei mais na minha. E vocês vão entender. A primeira vez, vamos lá. A primeira vez eu saía muito mais de balada,
pagode, barzinho, né? Então eu saía mais assim, conheci algumas pessoas e acabei percebendo depois no final, já vou pro final, percebendo que eu tava tentando encontrar o Gustavo que eu conheci, que eu comecei, quando eu comecei a namorar. Só que pra quem é casado, né, e passou por isso, também sabe que a vida de casado não é tão simples assim, né? São opiniões, jeitos, educação, criação diferente. Então não é tão simples. Muita coisa que pra mim era claro, pra ele não era. O que era claro pra ele não era claro pra mim. Então a gente passou essa dificuldade de entender um outro, né? E eu usei esse tempo pra me conhecer. Então o que que eu fiz? Eu fui no cinema sozinha. Eu nunca tinha ido no cinema sozinha. Sabe, assistir o filme que eu queria, porque mesmo que você vai com o seu namorado, seu marido, amigo, enfim, você acaba meio que, todo mundo quer tal filme, você quer outro. Você fala, não, tá bom, vou assistir esse daí. E quando você tá sozinha, ou sozinho, você assiste o que você quiser, você senta na cadeira que você quer, você come a pipoca ou não come, você pede doce ou não pede, sabe, você acaba fazendo o que você quer 100%. Então eu fui no cinema, assisti um filme muito legal, não lembro o nome, mas eu lembro que era não sei o que dos sonhos. Era um filme brasileiro, que eu gostei muito e tal, que o cara falava sobre, porque ele era muito inteligente e tal, aconteceu várias coisas ruins, ele foi viver na rua, mas ele teve um ensinamento, foi uma coisa muito boa, porque depois ele começou a enxergar a vida de outro jeito e passava os ensinamentos dele também para as pessoas. Eu não lembro o nome, alguma coisa sonho. Se eu lembrar, eu deixo aqui. E aí, eu fui no cinema sozinha. Eu tô contando essas 2 vezes, tá? As 2 vezes que eu separei dele foi que eu fiz isso sozinha. Eu fui num barzinho sozinha. Eu fui numa padaria sozinha, assim, tomar um café sozinha. Entendeu? Eu fui andar no shopping sozinha, porque, além de tudo, eu sou muito agarrada com a minha mãe, né? Agora eu tô menos, assim, eu consigo viver. É outro vídeo também bem legal, né? Dessa experiência minha com a minha mãe. Antes eu não conseguia viver, eu ficava assim, minha mãe, onde ela tá, cadê? Aquela loucura, né, como fala? Era possessiva pela minha mãe, né, e eu descobri que isso não é amor. Amor é livre, é leve, não, você não pode ficar ali louca, né. Mas é um outro vídeo que eu posso fazer também. E aí eu fiz tudo isso sozinha, né, entre um término e outro, eu fiz sozinha. Então foi uma coisa muito boa pra mim, né? Foi boa e não, né? Porque acho que toda separação é ruim, não importa se os dois querem ou não. Acho que é ruim, vai ser ruim sempre. E aí eu comecei a perceber que o que eu gostava mais, apesar de eu ser uma pessoa, eu me considero uma pessoa que sabe o que quer, que a maioria das vezes, né? Que tem uma personalidade forte, quando quer uma coisa, se esforça, faz de tudo para poder conseguir aquilo. Eu também era um pouco perdida em relação a isso, assim, tipo, como assim? Minha mãe não tá aqui, o Gustavo, né, que é meu marido, não tá aqui, como é que eu vou decidir? Como é que eu vou escolher? E por incrível que pareça, as pessoas assustam quando vê outra pessoa sozinha, né? Eu fui no barzinho sozinha, o garçom pergunta, vai chegar outra pessoa? Não vai, só eu. Eu fui tomar um café sozinha, você tá esperando, vai chegar mais alguém? Quer que coloque mais um prato? Não, é só eu. Você vai no cinema, a pessoa que tá no cinema com alguém sempre fica assim, olhando, né? Vai começar o filme, ninguém sentou do lado dela, né? Então dá aquelas olhadinhas. As pessoas não estão acostumadas com isso, porque não é normal, não é o normal das pessoas saírem sozinha, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de sair sozinha. E é muito legal, mas eu não tinha vivido essa experiência. Então eu fui viver e hoje eu percebo, porque eu também pensava assim, nossa, mas eu gosto de sair sozinha. Isso é tão legal, tão gostoso sair com a minha mãe, tão gostoso sair com meu marido, com uma amiga, enfim, com alguém do lado, né? Mas é muito melhor você sair sozinha, né? E minha mãe falava muito, que minha mãe, ela foi casar, ela tinha uns 27 anos, pra época que ela casou, era meio tarde, né? O pessoal casava muito cedo, né? E aí ela falou que ela ia no cinema muitas vezes sozinha. Meu pai também ia muitas vezes no cinema sozinho, ia, sei lá, comer alguma coisa sozinha. E ela falou que isso era muito bom pra se conhecer, então pra eu usar esse tempo. Então eu usei essa dica dela, esse conselho dela pra fazer isso. E tô passando aqui pra vocês, porque se você ainda não tem um namorado, se você se separou, dá esse tempo pra você se conhecer, porque quando você emenda uma coisa na outra,
e ainda tem alguma coisa, porque tem gente que emenda uma coisa na outra, mas tá tranquilo, tá bem resolvido com o relacionamento que terminou, segue o bonde. Mas tem muita gente que não, que ela precisa dissolver aquilo, ela precisa passar por aquilo, aquele sofrimento, aquela angústia que ela tinha, ou aquele amor que ela ainda tem pelo ex-namorado ou marido. Então, tem pessoas que precisam de um tempo, né? E eu fiquei mas foi um mês que eu saí bastante, que eu percebi que não, que a minha vida não é vida de balada. Eu nunca fui baladeira. Eu sempre fui uma pessoa que saía assim de vez em quando, com as amigas, ia pra uma baladinha ou outra, mas eu não sou aquela baladeira mesmo, entendeu? Eu comecei a perceber que aquilo foi me cansando. Sair todo dia, aquela barulheira na sua cabeça, bebedeira todo dia, entendeu? Não funciona. Apesar de eu não beber muito, tinha muitas pessoas que bebiam, aí eu comecei a me ver naquele lugar, falei, ixi, isso não tem nada a ver comigo, eu não curto isso, não é o que eu gosto pra mim, não é o que eu quero viver sempre. E eu comecei a conhecer outras pessoas, outros homens, e percebi que eu tava buscando, na conversa que eu tinha, eu tava buscando o Gustavo na resposta, entendeu? Primeiro que eu só falava dele, né? Então, ia lá conversando e tal. E você, né, aquele papinho, né, quando você vai se conhecer. E aí eu falava, não, porque meu ex-marido era assim, não, porque meu ex-marido, porque meu ex... Só tava falando dele, então não tava resolvido, né? Eu tinha um sentimento ainda por ele, então não dava pra passar pra próxima fase. E aí a gente voltou, enfim, da segunda vez que a gente se separou, foi mais doído pra mim. Aí o bicho pegou. Porque às vezes a gente acha que só porque a pessoa gosta muito da gente, ela vai sempre estar ali. E não tava. O Gustavo, eu falei, então acho melhor a gente voltar. Igual a primeira vez fui eu que falei, vamos voltar e tal, parar com isso, isso aqui. Ele veio correndo. Da segunda, já não veio correndo. Me ferrei. Porque eu falei assim, eu vou falar, quero voltar, ele vai voltar. Né? Aquela arrogância, aquela coisa de, ele me ama e tal. Mas, gente, não vai nessa, que eu assustei. Eu falei, como assim? Ele não quer? Eu entrei em desespero. Eu falei, não, ele tem que querer, ele sempre quer. Não sempre quer. Então, se você tem um relacionamento, cuida dele. Não fica achando que você é a última bolacha do pacote, porque vem um monte de última bolacha do pacote e pega o seu pacote inteiro, tá? Então, não faz isso. Não faz isso. Se você gosta, demonstra que você gosta. Não fica pisando. Não era o meu caso. Nunca fui de pisar no Gustavo. Mas eu sabia que ele me amava muito, né? Então aí você fica assim, ele me ama. Não vai separar. Imagina, vai me deixar justo eu. Que ele, nossa. Não, tá? Você não é essa beleza toda que você acha. Você não é a única pessoa interessante no mundo, né? Então ele também foi ter as experiências dele nessa segunda vez que a gente se separou. E gostou também do que ele viu, do que ele ouviu. Acho que foi muito legal pra ele também, porque o Gustavo tinha uma autoestima não muito boa, então ele percebeu que as mulheres achavam ele interessante, as mulheres achavam ele atraente, simpático, então ele foi gostando disso. É muito bom você ser visto, né? E aí no nosso casamento que não tava legal, e aí falou, a chata da Cristiane tá enchendo o saco, tem um monte de mulher aqui que não enche. Tem um monte de mulher aqui que tá pra me ouvir, né? Que é o que ele precisava, que eu não ouvia ele, não me ouvia, ninguém se ouvia e ficava todo mundo sem saber o que fazer. Mas eu queria dividir isso com vocês, então se conheçam, tá? A minha experiência foi que eu consegui ficar com quem eu amo, né? Então foi muito bom, o resultado foi bom pra mim, mas mudou muito, tá? Mudou muito. Eu ter me conhecido mudou muito. Eu mudei, mudou o meu relacionamento. E depois que eu me tornei mãe, isso mudou mais ainda. Porque você é mãe, e você vai sempre deixando você, né? Eu tenho que comprar tal coisa. Você é o seu filho. É o meu filho. Depois eu compro pra mim. Depois eu faço pra mim. Depois... Não faça isso, né? Tira um tempo pra você, sim. Mas é difícil, é corrida. Eu sei que é. Eu sei que é difícil, eu sei que é corrido. Mas é 5 minutinhos, é 10 minutinhos, né? Seja uma meditação, seja uma corridinha, né? Um exercício, seja um tempo de passar uma maquiagem, esteja presente com você. Você é a pessoa mais importante da sua vida, né? A gente fala assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida e que você não vive sem? As pessoas vão dizer, meu filho, meu marido, minha mãe. Mas na verdade, você não vive sem você, né? Infelizmente a gente vive sim. Sem o filho, sem o marido, sem a mãe.
Mas a gente não vive sem a gente, então a gente tem que cuidar da gente. Então cuidem de você e se esforça pra ter esse momento com vocês, porque é um momento valioso e que vocês precisam se colocar em primeiro lugar. Eu acho que a questão de colocar em primeiro lugar é saber o que você quer, pra depois você saber o que você quer num relacionamento, né? Então não vai casar e separar pra saber disso. Tenta fazer isso antes, porque eu acho que quando as pessoas passam as experiências delas, é justamente pra você tentar não fazer aquele erro, porque ela viu que não deu certo. Então tenta fazer o que parece ser mais certo, né? Que é se conhecer melhor e depois ter um relacionamento com alguém, tá bom? Falei demais, porque eu falo bastante mesmo, eu adoro falar. E esse é mais um vídeo. Curte, compartilha aí, às vezes tá precisando de uma amiga que você não sabe como falar algumas coisas com ela. Ah, esse vídeo, essa moça aqui, ó, tá falando sobre isso. O que você acha, sabe? Pra começar uma conversa, um relacionamento que já tá mais ou menos, vai se separar, por aí. Então foi muito importante pra mim e pro Gustavo também entender que é até aqui que é o meu limite. Se você passar disso, pra mim não dá. Eu acho que isso é muito importante. A gente acordar antes, né? Deixar tudo acordadinho pra fazer esse acordo pra quando você começar um relacionamento, se esse acordo começar a se quebrar, você vai falar, opa, aqui não, né? E você saber o que você quer. Mesmo você amando muito a pessoa, mesmo você sendo doida pela pessoa, você tem que saber que você tem que ser mais valorizada, mais amada do que você amar o outro. Tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.